E ontem o senador pelo Amazonas, do MDB, Eduardo Braga, relator da reforma tributária, se reuniu com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e confirmou que deve apresentar hoje o primeiro texto da reforma tributária. Sobre esse assunto, eu converso ao vivo com o Igor Damasceno, que já está ao vivo comigo mais uma vez. Igor, muita expectativa ainda para esse relatório, porque deve ser dito por Eduardo Braga, né? Lembrando que é ainda a primeira versão, a versão 1.0 do que seria essa reforma tributária. Ele chamou exatamente disso, Adriane, versão 1.0 da versão do Senado a respeito da reforma tributária. Esse texto vai ser apresentado na Comissão de Assuntos Econômicos e na Comissão de Constituição e Justiça, as duas comissões ali do Senado Federal. A expectativa é que o texto seja apresentado hoje à tarde, ali nessas duas comissões. Então, os parlamentares do Amazonas, eles já estão aproveitando os últimos momentos para sugerir mudanças que possam melhorar a situação da Zona Franca de Manaus. Ontem, Eduardo Braga, também alguns deputados e o senador Omar Aziz se encontraram com o Fernando Haddad para definir algumas mudanças do texto. Já se sabe que o texto que veio da Câmara não vai ser o mesmo texto que os senadores vão aprovar. E o que os parlamentares do Amazonas querem? Eles querem a criação de um imposto seletivo para produtos da Zona Franca de Manaus. A cobrança exclusiva seria sobre produtos que têm efeitos danosos ao meio ambiente e também à saúde. E essa cobrança seria exclusiva para o estado do Amazonas. Seria uma arrecadação somente para os cofres públicos do Amazonas. Isso garantiria a competitividade da Zona Franca de Manaus. O senador Eduardo Braga, nesse momento, ele não atua somente como um parlamentar do Amazonas, mas como o relator do tema lá no Senado Federal. Então, ele se uniu com os demais parlamentares da bancada do Estado para que eles juntos consigam trazer um pouco mais de benefício para o polo industrial de Manaus. Eduardo Braga falou com a imprensa ao fim dessa reunião com Fernando Haddad. Vamos ouvir. Na verdade, nós estamos tratando de alguns ajustes que são meramente de redação e tem uma questão que é com relação ao imposto seletivo. Há muita discussão com relação à questão do imposto seletivo ser adequado em relação aos produtos da Zona Franca poderem manter a sua competitividade. Nós estamos construindo a desvinculação da competitividade da Zona Franca da questão do imposto seletivo, para que o imposto seletivo seja tratado exclusivamente sobre os impactos sobre os produtos com efeito tanto no meio ambiente quanto na saúde. Bom, já o senador Omar Aziz, ele disse à imprensa que articula um texto assertivo ali sobre a reforma tributária junto a Eduardo Braga. Eles querem que todas as definições a respeito da reforma estejam definidas nesse texto do Senado, para evitar que futuramente outros parlamentares aprovem leis complementares sobre o tema que podem afetar a competitividade da Zona Franca de Manaus. Vamos ouvir o que disse o senador Omar Aziz. O senador Eduardo Braga vai entregar já o texto elaborado do relatório dele, que aquilo que a gente está propondo seja analisado com carinho pelo Ministério e que a gente possa aprovar no Congresso Nacional. Porque vem indicativo preservando a Zona Franca de Manaus, preservando a vantagem comparativa. Só que você tem que especificar agora, né? Como em outros casos também, há indicativos, e esse indicativo agora tem que estar constando dentro do texto principal. Não tem a menor possibilidade de a gente aprovar uma reforma tributária ou votar uma reforma tributária esperando por leis complementares lá na frente. Não há a menor possibilidade disso. Lembrando que a lei complementar é aquela resolução que vai alterando aos poucos uma lei que já tinha sido aprovada antes. Então, o Omar Aziz quer impedir isso para que a Zona Franca não seja atacada no futuro. Só para lembrar, a reforma tributária quer mudar totalmente o sistema de tributação no país, quer unificar 5 impostos, entre eles federais, estaduais e municipais. Entre esses impostos está, por exemplo, o IPI, que é justamente o que garante os incentivos fiscais na Zona Franca de Manaus. E esse é o motivo, a extinção do IPI é o motivo
da bancada federal do Estado está em cima do ministro da Fazenda e também do relator para que a Zona Franca não seja afetada. Adriane. A Zona Franca de Manaus ela é tratada com muita excepcionalidade, né? Assim, no sentido até de perspectiva, né? De não entender esse modelo econômico. E aí, diante desse cenário de reforma tributária e unificação de impostos, é o que está previsto, existe uma possibilidade iminente de que o Amazonas acabe sendo afetado, porque não vai ter mais compensação. Se não tiver essa compensação de impostos, que faz com que as empresas mantenham o interesse de estar aqui, principalmente num período como esse, se essas mesmas empresas estivessem no sul, sudeste do país, não precisavam dar férias coletivas agora por conta da vazante dos rios, por conta da logística, por conta da distância, por não ter como escoar a produção. Então, quando se tem todos esses problemas que podem ser comuns aqui, né, é um caso excepcional o volume dessa vazante, mas a nossa limitação em relação à logística, ela é de janeiro a janeiro. Então, a gente precisa disso para gerar tantos empregos, manter a Amazônia, a floresta amazônica de pé. Então, com o senador do Amazonas, Igor, a gente aqui aumenta a expectativa também de que essa excepcionalidade da Zona Franca de Manaus seja mantida mesmo com a unificação dos impostos. E é exatamente essa uma prioridade do senador Eduardo Braga, também do senador Plínio Valério e de Omar Aziz. Eles deixaram um pouquinho o embate político de lado e se uniram ali a respeito da Zona Franca de Manaus. Olha, eu nunca vi uma bancada estadual tão atuante como a bancada do Amazonas. A gente sabe que esse é um tema que interessa a todos. Não defender o polo industrial, não defender o modelo, afeta ali com certeza a credibilidade dos parlamentares. Então, o que a gente tem observado aqui, tanto na Câmara quanto no Senado, eles abandonaram um pouco a rivalidade política e se uniram para defender a Zona Franca de Manaus, o que tem garantido a competitividade do modelo. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV A Crítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.